A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos. Mais uma vez, esse que vos fala, vosso irmão em Cristo, irmão Miguel. Irmãos, eu quero relatar aqui com os irmãos uma experiência que eu tive com Deus quando meu avô estava próximo da morte. Eu acho que é mais uma experiência de vida, né? Para que a gente não venha desistir do nosso próximo, dos nossos familiares, para que a gente não venha desistir daqueles que estão no leito de dor, nos leitos de enfermidade, daqueles que já estão no estado terminal. Só que antes vamos ler a palavra do Senhor. Fala aqui em Lucas capítulo 23, versículo 36. Fala assim: E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nem o mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra, até a hora nona. Escurecendo-se o sol, rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Irmãos, como Jesus é lindo, né? Jesus é tão maravilhoso, né? Jesus, ele é tão misericordioso com nós. Lendo essa passagem, nós começamos a imaginar, os olhos enchem de lágrimas. Você começa a imaginar quão grande, quão lindo sacrifício o Senhor Jesus ele fez por nós. E naquele momento que ele estava para ser morto, estava para ser crucificado, antes dele entregar o seu espírito, aquele ladrão na cruz, ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí Jesus disse assim: Em verdade eu te digo que hoje estará comigo no paraíso. Olha quão grande e quão maravilhoso é a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Eu ouvi um testemunho do nosso irmão Feliciano Lima, falando sobre essa cantora que já morreu, que já faleceu esses tempos atrás, chamada Fabiana Anastácio, né? E Deus revelou para ele que, por muitas vezes, Deus ele quis purificar ela para que ela pudesse ser salva. Só que ela já achava que estava sendo salva da maneira que ela estava, nas vaidades, nas maquiagens, vivendo uma vida mundana, vivendo uma vida profana. Então ela não se permitiu ser lapidada pelo Senhor no momento de leito, porque ela já achava que ela estava salva. E quando eu ouvi esse testemunho, o Senhor falando para o nosso irmão Feliciano que Satanás tirou a coroa dela quando ela estava na doutrina e colocou uma coroa falsa. Por isso que a palavra do Senhor fala lá em Apocalipse 3:11: Eis que cedo venho, guarda o que tens para que ninguém roube a tua coroa. Então Satanás roubou a coroa dela, enganou ela e tirou a coroa dela. Então assim devemos ser nós, irmãos, devemos estar vigilantes para que Satanás não venha roubar a nossa coroa. E a nossa coroa é a nossa salvação. Então, meus irmãos, devemos vigiar a cada momento, a cada instante da nossa vida, para que não venhamos perder a salvação. E devemos andar na santa doutrina do Senhor, amar o nosso próximo, estender a mão para o nosso próximo. E ali meu avô, a experiência de vida e a experiência com o Senhor, que ele permitiu eu e a minha prima de ter, foi que quando meu avô ficou doente de câncer, eu estava bem velhinho, meu avô, ele era da Deus é Amor.
Então, quando a gente ficou sabendo que eu fui orar, aí Deus falou, bradou ao meu coração falando: não ora para ele ser curado, ora para que ele possa ser salvo. Então eu mudei totalmente a minha oração, porque meu avô, uma parte da família do meu avô são alguns já morreu, então e os que estão vivos ainda são muito avarento, tem o seu coração apegado ao dinheiro, nas coisas materiais, nas coisas desta terra. E a palavra do Senhor fala que os avarentos não herdarão o reino do céu. Então, mesmo meu avô sendo da casa do Senhor, buscando, estando na presença de Deus, ele iria perder a salvação por causa da avareza, por causa que seu coração estava ligado nas coisas da terra. Então, quando Deus, por permissão de Deus, permitiu do meu avô pegar câncer, quando nós fomos orar, o Senhor falou: não ora para que ele venha a ser curado, ora para que ele venha a ser salvo. Então começamos a orar, eu só intercedia para que meu avô pudesse ser salvo. Então, esse processo que o meu avô passou no leito de enfermidade ou com câncer, foi o processo de purificação do meu avô. E eu me recordo que a minha prima falou a mesma coisa, que quando ela foi orar, Deus falou para orar para ele ser salvo e não para ele ser curado. Então a gente já sabia que já tinha chegado a hora do meu avô, mas pela infinita misericórdia do Senhor, assim como ele fez com o ladrão da cruz, ele também fez, louvado e engrandecido o nome santo do Senhor, ele também fez com o meu avô. E ali, meu avô passou por aquele processo do câncer, e depois ele faleceu. Só que nós entendemos o propósito de Deus quando Deus permitiu meu avô pegar o câncer. E no leito de enfermidade do meu avô, me recordo que pela misericórdia de Deus, Deus ainda permitiu eu pregar para ele, ainda no livro de Isaías, falando sobre o perdão, a importância da gente perdoar o nosso próximo. Eu me recordo que ainda estava minha tia, e quando eu terminei a pregação, aquela palavra foi toda para minha tia, né? Sobre o arrependimento, sobre a gente pedir perdão para o nosso próximo. E eu fiquei muito feliz quando Deus falou comigo assim: ora para que ele venha a ser salvo, né? Então eu creio que o meu avô está descansando no Senhor. Então, assim como Deus ele fez com o ladrão na cruz, Deus perdoou, Jesus perdoou ele naquele último minuto e salvou. O próprio Jesus falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus sabia que ele ia morrer, mas pela infinita misericórdia de Jesus, Jesus perdoou os seus pecados e ali salvou aquele homem. Então, meus irmãos, essa é uma lição de vida muito grande que nós temos que levar o resto da nossa vida, em jamais, irmãos, deixar ou jamais perder a esperança por qualquer alma, irmãos. Por mais que a gente olhe com os olhos carnais e a gente vê que não vai ter mais jeito, ou que a gente vê que a pessoa está no estado terminal, que jamais a gente venha perder a esperança sobre aquela alma, e sempre insistir em ministrar a palavra para essas pessoas, para que, assim como Jesus perdoou o ladrão naquela cruz, Jesus possa perdoar essas pessoas também. A misericórdia do Senhor possa alcançar essas pessoas. Assim deve ser nós com o nosso próximo, com os nossos familiares. Jamais desistir do nosso próximo, jamais desistir dos nossos familiares e principalmente jamais desistir daqueles que nos apontam, daqueles que nos julgam, daqueles que nos criticam, daqueles que nos perseguem. Não devemos desistir de forma alguma dessas pessoas e sempre estar pregando a palavra para ela, para que nem que seja no último minuto da sua vida, ela possa reconhecer ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré como o único e suficiente Salvador das suas almas. Muitos de nós também, irmãos, infelizmente, está apegado nas coisas da terra e precisa de uma libertação e precisa de uma purificação. E se for da permissão do Senhor, vai sim, irmãos, passar por um leito de enfermidade
para que essa pessoa não venha perder a sua salvação, mas para que Jesus possa resgatar a sua alma. Então que nós não venhamos desistir do nosso próximo e que nós, assim também nós, venhamos viver a palavra do Senhor de Apocalipse 3, versículo 11, que fala: Eis que eu venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Assim fala a palavra do Senhor. Então que venhamos vigiar também para que Satanás não venha nos enganar com as vaidades, com a avareza e com as coisas deste mundo, mas que nós venhamos estar em constante vigilância para que nós não venhamos perder a nossa coroa, venhamos estar anunciando a palavra do Senhor para toda a criatura, porque pode ser que naquele último minuto de vida daquele homem ou daquela mulher, Jesus decide, pela tua infinita misericórdia, pela tua infinita compaixão, por todas as almas que ele tem, porque ele morreu foi por todos. Ele decida pela tua infinita misericórdia resgatar aquela alma e o nome dele vai ser glorificado e aquela alma vai estar também. Assim como o ladrão esteve naquele mesmo dia no paraíso com Jesus, aquela alma também vai estar junto com Jesus. Amém, irmãos? Essa foi a experiência de vida que eu tive com o meu avô. Essa foto aí é antes do meu vovô morrer. Hoje meu vovô se encontra com o Senhor, para a honra e para a glória do Senhor. Muitos de nós, irmãos, não demos o merecido valor que o nosso avô, nossa avó, nossos pais, tios merecem. Eles merecem todo o nosso amor, porque foram pessoas que sempre esteve orando pela nossa vida. A nossa família merece o nosso valor, porque hoje nós estamos na presença de Deus. Quantos de nós estávamos fora da presença de Deus e sempre tratamos mal o avô, os tios, os pais, as mães, mas hoje nós estamos na presença do Senhor. Eu sempre falo que se eu tivesse na presença do Senhor antes, eu tinha dado mais valor para o meu avô, para a minha avó, tinha abraçado, tinha falado que eu amava, porque foram pessoas muito importantes na minha vida. Porque sem eles, meu pai, minha mãe, não teria nascido. E sem meu pai e minha mãe não ter nascido, nós também não teríamos nascido. Então são pessoas que são muito importantes na nossa vida, toda a nossa parentela. Então que nós não venhamos desistir da nossa parentela, nem do nosso próximo, e venhamos pregar a palavra do Senhor, para que o Senhor possa resgatar essas pessoas, nem que seja no seu último minuto de vida. Amém, irmãos? Que Deus possa abençoar a vida de cada um dos meus irmãos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.